Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 161 da nossa jornada, dia 10 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 15, Salmos 102, Isaías 42 e Apocalipse capítulo 12. Abra o teu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale verdades do céu para você. Se este programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 15. Este capítulo revela um Deus que se importa profundamente com justiça, misericórdia e restauração. O ano do perdão das dívidas ensinava Israel que a vida do povo de Deus não deveria ser construída sobre exploração, dureza ou acúmulo egoísta. A cada 7 anos, dívidas eram canceladas entre os irmãos israelitas, lembrando que tudo vinha do Senhor e que a bênção recebida deveria gerar generosidade. O capítulo orienta o povo a não fechar a mão diante do pobre. Deus sabia que poderia surgir no coração humano um cálculo frio. O ano do perdão está perto, então não vou ajudar. Por isso, ele confronta não apenas a atitude externa, mas a intenção do coração. A generosidade bíblica não é dar com peso, medo ou interesse. É abrir a mão com liberdade, lembrando que Deus vê como tratamos quem está em necessidade. Quando fala dos servos hebreus, Deus manda que no 7º ano eles sejam libertos e não saiam de mãos vazias. O motivo é lindo. Israel deveria lembrar que também foi escravo no Egito e foi resgatado pelo Senhor. Quem já sentiu na pele o peso da opressão deveria ser o primeiro a agir com compaixão. A memória da própria dor deveria formar um povo mais generoso, mais humano e mais parecido com o Deus que os libertou. Deus não nos abençoa para endurecermos o coração, mas para refletirmos sua bondade. A verdadeira espiritualidade aparece quando nossas mãos se abrem, quando lembramos de onde Deus nos tirou e quando tratamos os outros com a misericórdia que também recebemos. Quem foi alcançado pela graça aprende a viver com compaixão. Partindo agora para Salmos, capítulo 102. É a oração de alguém profundamente aflito, alguém que derrama sua queixa diante do Senhor. O salmista se sente fraco, sozinho, consumido por angústia e como se seus dias estivessem desaparecendo como fumaça. Ainda assim, ele ora. A fé verdadeira não exige fingimento. Podemos levar ao Senhor nossa dor exatamente como ela está. Mas no meio do sofrimento, algo muda. Ele diz: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. O salmista olha para sua própria fragilidade, mas depois levanta os olhos para a eternidade de Deus. Tudo nele parece instável, mas Deus continua firme. Às vezes, a oração não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda para onde estamos olhando. O Salmo também aponta para a restauração de Sião. O Deus que ouve o desamparado é o mesmo que reconstrói o que foi quebrado. Ele olha dos céus para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados. O Senhor não despreza lágrimas, nem esquece ruínas. No final, o salmista declara que os céus e terra passarão, mas Deus permanece o mesmo. Essa é a segurança de quem sofre. Nossa vida é breve, nossas forças acabam, mas o Senhor não muda. Quando tudo dentro de nós parece frágil,
podemos nos apoiar naquele que permanece de geração em geração. E partindo agora para Isaías, capítulo 42, apresenta o servo do Senhor, uma das grandes profecias messiânicas cumpridas em Jesus. Ele não vem com arrogância, barulho ou violência, pelo contrário. O texto diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isso revela o coração de Cristo. Ele não despreza quem está fraco, ferido ou quase apagando. Esse servo vem cheio do Espírito, trazendo justiça e sendo luz para os gentios. Sua missão inclui abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos, tirar das trevas aqueles que estão presos. O Novo Testamento aplica essa linguagem à obra de Jesus, que veio não apenas para Israel, mas para alcançar todas as nações. O capítulo também chama toda a criação a cantar um cântico novo ao Senhor, porque Deus está agindo. Ele guia os cegos por caminhos que não conhecem, transforma trevas em luz. Deus não apenas aponta o caminho, ele conduz o seu povo por ele. No final, Isaías lamenta a cegueira de Israel. O povo ouvia muitas coisas, mas não percebia. Ouvia, mas não obedecia. Podemos estar cercados de palavra, culto e sinais da graça de Deus e ainda assim não escutar de verdade. Que o Senhor abra nossos olhos para enxergar Cristo, o servo fiel, e nossos ouvidos para obedecer a sua voz. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse capítulo 12 mostra uma realidade espiritual. Existe uma guerra antiga entre Deus e o mal. A mulher, aqui nesse capítulo, é entendida por muitos como uma representação do povo de Deus, especialmente Israel, de quem veio o Messias. O Filho Homem aponta para Cristo, aquele que governará as nações com cetro de ferro. O dragão é identificado pelo próprio texto como Satanás, a antiga serpente. O dragão tenta devorar o filho, mas não consegue impedir o plano de Deus. Cristo nasce, vence e é exaltado junto ao trono. Depois, a mulher é protegida no deserto por um período determinado. Mesmo em tempos de perseguição, Deus preserva o seu povo. O inimigo é feroz, mas nunca é soberano. Uma das declarações mais poderosas do capítulo aparece quando o céu proclama que os irmãos venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. A vitória do povo de Deus não vem da força própria, mas da obra de Cristo e de uma fé que permanece fiel. Satanás acusa, mas o sangue de Jesus responde mais alto do que qualquer acusação. O capítulo termina mostrando o dragão furioso contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso explica por que a vida cristã envolve batalha espiritual, mas também nos consola. A fúria do inimigo não é o sinal de que ele está vencendo, é sinal de que ele sabe que seu tempo é curto. A vitória final pertence ao Cordeiro. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala conosco. Nos ensine a ter uma fé verdadeira, Deus. Nos ensine a tratar os outros com misericórdia, igual conforme recebemos. Senhor, nos ajude a olhar para cima, a olhar para Ti e perceber que o Senhor permanece para sempre. Que quando tudo parecer frágil, podemos nos apoiar em Ti, naquele que não muda. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para enxergar Cristo, o servo fiel, nossos ouvidos para obedecer, e que o Senhor nos conduza, Deus, pelo caminho da salvação. Que Teu Espírito Santo nos guie, nos encha, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje.
Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 162 da nossa leitura.